Olá, meus queridos estudantes, olha eu aqui de novo e trabalhando ainda com vocês os números racionais. Eu sou o professor Lamartine. Vamos lá, vamos fazer uma viagem sobre esses números? Hoje nós vamos viajar na história dos números decimais. Ora, como será que surgiu os números decimais? Como é que você imagina que surgiu esses números? Será que foi do nada? Será que eu disse, não, de repente eu quero esse número? Não. Aí ele fala, rapaz, eu nem imagino. Eu não imagino, tenho nem ideia como surgiu esse número. Os números decimais, ele vem da evolução da fração. O que significa isso, professor? Que na aula passada nós vimos que a fração veio primeiro, né, no Antigo Egito, em forma de fração. Mas esse número ele evolui e passa a ser chamado de número decimal. Quem foi, professor, que fez essa evolução? Quem imaginou como poderia evoluir a fração para um outro número? Foi Simon Stevens, matemático, mecânico e engenheiro holandês. Ele quem popularizou essa evolução do número fracionário para o número decimal. Olha aí, como foi feito isso? Ele imaginou o seguinte, se eu tenho o número 1437 dividido por 1000, aí ele faz o quê? Ele imagina que tendo 3 zeros o 1000, ele vai colocar 3 casas após a vírgula. Professor, e se fosse 2 números após a vírgula, seriam 2 zeros, 2 números após a vírgula. Ora, professor, e se for um zero, é um número apenas após a vírgula. Uma casinha. Então, vejam só. Sônia, ela vai lá numa padaria e vai comprar biscoitos. Quando chega lá, ela quer brincar com o vendedor, aí diz assim, eu quero 1/4 de quilo de biscoito. 1/4 de 1 quilo de biscoito. Mas aí o vendedor ficou pensando, quantos gramas de biscoito Sônia pretendia comprar? Ora, 200 gramas? 250 gramas? 400 gramas? Ou 500? Vejam só, primeira pergunta. 1 quilograma, ele tem quantas gramas? 1 quilograma, ele tem 1000 gramas. Espera aí. Então, se ele tem 1000 gramas e ele quer saber 1/4. Espera aí, professor. Na fração, o senhor explicou o que é 1/4. Então, 1/4 é 1 inteiro, é 1 inteiro dividido por 4. Então, eu tenho aqui 1 inteiro dividido por 4. Professor, 1000 gramas em 4 partes. Como ficaria? Eu tenho aqui 250 gramas, mais 250 gramas, mais 250 gramas, mais 250 gramas, que formou 1000 gramas. E 1000 gramas é igual a 1 quilo. Então, Sônia, ela quis mexer com esse vendedor querendo 1/4 de quilo. Logo, eu posso imaginar que Sônia pediu apenas, olha aqui, pediu apenas 250 gramas de biscoito. Ora, foi bom esse probleminha. Deu para eu entender um pouco o que era a fração e o que é o número decimal. Mas, professor, se eu pegar um número decimal e eu quiser comparar com outro, como é que eu vou saber quem é maior? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui 0,5, ele é maior ou menor que 0,25? Então, vejam só. Eu tenho que 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, ou 1/2.
Então, eu tenho que 0,5 é a metade. A metade, ela vai ser maior ou menor que 0,25? O meio, 0,25. Quem é maior? Então, o meio maior que 0,25. Aí eu volto. 0,25 é maior ou menor que 0,75? Ele é menor. Por quê? 0,25, ele, vamos supor aqui que ele seja dividido em 4 partes também. Eu vou ter aqui, ó, um inteiro, aqui eu tenho 25 com 25. 75 seria 3 partes de 4 e 25 seria, de novo, uma parte desse 4. Então, 0,25 é menor que 0,75. E 0,33 por 0,33? Professor, são iguais. Então, está aqui. 0,33 com 0,33. Olha aqui, essa parte é igual a essa. Então, eu vou ter números iguais. Então, eu vou dizer simplesmente, são iguais. Agora, vamos ver aqui. Eita, professor, mais uma vez uma reta numérica. A reta numérica agora, ela tem os números positivos e negativos, mas ela tem o quê? Os racionais também dentro dessa reta. Vejam só, voltando, entre 1 e 2, eu tenho 3 meios. Entre 1 e 2, eu tenho 3 meios. E assim eu vou procurando, identificando, localizando os números decimais nessa reta. Ora, o que é 3 meios em forma de decimal? 3 meios é 1 inteiro mais a metade. 3 meios. E agora, meus queridos, como é que eu faço para localizar esses pontos na reta? Agora não está em forma de fração, não. Está só em forma de decimal. 0,5. Onde será que fica o ponto A? Ele fica à esquerda? Não. Por quê, professor? Porque ele não é positivo. Ele fica à esquerda, não à direita. Se ele for positivo, à direita. Negativo, esquerda. Então, onde fica o ponto A? Aqui, entre 0 e menos 1. Ponto B, professor. Ele é positivo ou negativo? Positivo, né? Então, ele vai ficar à direita da reta numérica. Olha ele aqui, ó. O ponto C. Professor, e o ponto B? 1,5. Olha ele ali, ponto B. Tá certo? E assim a gente vai seguindo a relação entre o número com a sua reta numérica. Espera aí, professor. Mas o senhor colocou agora relação percentual? O que tem a ver o percentual com reta numérica? Simples. Todo número que é de porcentagem é uma fração cujo denominador é 100%. Ah, e é assim, professor? É. Olha aqui no ciclo. Eu tenho um inteiro. E se eu pegar esse inteiro e dividir esse inteiro em 4 partes, eu vou ter, por exemplo, professor, um inteiro é 100%. Mas se eu pegar esse 100% desse inteiro e dividir em 4 partes, aí eu vou ter 0,25. 0,25 com 0,25 dá 0,5. 0,5 com 0,5, eu volto a ter o inteiro de novo. 100% desse ciclo. Então, vejam só. Olha aqui, Maria preparou um bolo. Olha que bolo gostoso. E retirou 1/4 desse bolo para dar à sua vizinha Ana, aquela amiga ali do lado, de todo dia. Ela pega e faz esse bolo e vai dividir. Mas ela dividiu
um quarto desse bolo para dar para a Ana. E aí, eu pergunto a vocês, qual é o percentual do bolo que Maria retirou para dar para a Ana? Será que é 75%? Um quarto? 75%? 50%. 50% quer dizer o quê? Que é a metade. 50% é a metade. Então, já estou começando a olhar, observar aqui. Opa, 40%. Um quarto é o bolo dividido em 4 partes, onde ela vai doar apenas um pedaço para Ana. Então, vejam só, eu tenho aqui, como se fosse o bolo inteirinho, ó. O meu bolo está aqui inteirinho. Olha ele aqui. E eu faço o seguinte. Ah, minha vizinha Ana, ela quer um quarto desse bolo. O que é que eu faço? Tiro só uma parte de 4 do bolo e levo para Ana. Então, vejam só. O que é que eu posso concluir com os números racionais? Eu posso concluir que os números racionais podem ser representados na forma geométrica, que são essas formas. Ele pode ser representado na forma de fração, um quarto. Ele pode ser representado em forma decimal e ele também pode ser representado em forma de percentual. Ah, professor, forma geométrica, 1/2. Forma fracionária, 1/2, ou meio. Em decimais, 1 dividido para 2, 0,5. E na forma percentual, 50%. Então, meus queridos estudantes, agora eu desejo a vocês um bom estudo e até a próxima aula.